Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como é bom estarmos juntos aqui para conversarmos sobre a verdade da palavra do Senhor nessa temporada que nós focamos bastante em Jesus Cristo no seu nascimento, que é o Natal. Você já pode perceber que ao fundo a nossa igreja está se preparando para o nosso especial de Natal no próximo domingo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom de aprendizado artístico e também de profundidade bíblica sobre a pessoa de Jesus e sobre o que Jesus veio fazer aqui na terra. Por que Jesus nasceu, para que nasceu, e eu espero que essa mensagem do nascimento de Jesus alcance não só as pessoas no domingo, não só hoje, mas para todo sempre, até que o nosso Senhor Jesus volte para nos buscar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que Jesus disse, que não só traz conforto para o nosso coração, mas traz bastante esperança, à medida que estamos vivendo aqui no tempo que vivemos. Essa temporada de fim de ano, Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, dezembro que entram as festas, novembro e dezembro, essas festas de fim de ano, por um lado, trazem muitas boas recordações e muitas alegrias para muita gente, mas também, por outro lado, traz um sentimento de tristeza muito grande para algumas pessoas. Um sentimento de vazio, de não pertencimento, de solidão, especialmente aqui no norte. O frio intensifica esse lugar do sozinho, do ficar quieto, ficar isolado, porque os dias são mais curtos, a luz do dia dura menos tempo. E aí as noites chegam mais rápido. Então tudo fica, para algumas pessoas, para grande parte das pessoas, fica tudo meio cinza nessa temporada. E a minha palavra hoje é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, de descanso para aqueles que estão cansados. Na verdade, eu só vou transmitir aquilo que Jesus disse no capítulo 11 de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessá-la, por favor, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Glória a Deus por isso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Jesus, ele aqui, a partir do versículo 25, ele começa uma oração a Deus. Ele diz que ele louva o Senhor, exalta a Deus, porque resolveu esconder essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Que coisas são essas? Até aqui, no capítulo 11, Jesus fez um monte de coisas. Jesus, ele chegou o seu ministério, a hora de ele começar o seu ministério público, e ele então começa a revelar o reino de Deus. Ele começa a dizer: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. As pessoas ficaram confusas, porque esperavam um reino físico,
um reino onde o Messias desbravasse e guerreasse contra a nação que oprimia o povo de Deus, mas Jesus veio apresentando um reino que não era da terra, mas do céu. Jesus, ele fez o Sermão da Montanha, pregou sobre o que significa então a vida numa nova aliança, não uma aliança do Antigo Testamento, mas uma aliança agora feita pelo sangue de Jesus. E nesse sentido, Jesus olha para trás, nessa hora, olha para as pessoas e olha para a grandiosidade do que Deus já estava fazendo e o que Deus já havia revelado a partir dos ensinamentos de Jesus, e louva a Deus. Louva a Deus não pela revelação em si. Claro que a revelação é profunda, é grandiosa, mas ele louva a Deus porque ele escondeu essa revelação do reino de Deus dos cultos, dos sábios, dos que achavam que mereciam receber, e foi entregue aos pequeninos, aos improváveis, aqueles que inclusive não achavam que eram dignos de receber tamanha revelação. Estes, quando receberam, celebraram, festejaram e acolheram o reino de Deus. Contudo, os outros, os sábios, os grandes, os cultos, aqueles que achavam que eram merecedores, estes rejeitaram. Rejeitaram porque buscavam enquadrar Deus na sua mentalidade, buscavam colocar, porque eram bons demais, Deus precisava se encaixar naquilo que eles conseguiam conceber do Messias. O Messias precisava se encaixar naquilo que eles concebiam. Jesus, ele está olhando para o céu e celebrando, exaltando Deus por ter olhado para aqueles que são os improváveis e que receberam grande honra. Para aqueles que achavam que realmente não mereciam coisa alguma, e aí ao receberem esse grande presente, que é a revelação do reino de Deus, acolheram esse presente, abraçaram esse presente e passaram então a partilhar com outras pessoas daquilo que receberam, para que hoje nós inclusive pudéssemos ter acesso à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O reino de Deus é formado de todo tipo de gente. Mas uma coisa eu garanto para você: o reino de Deus não é formado de gente que acha que merece. Não é formado de gente que se acha superior, que se acha bom demais, que se acha melhor do que os outros. A revelação de quem Deus é, a revelação do Messias, é derramada sobre aquelas pessoas que são simples, que são humildes. Eu não estou falando de quantidade de dinheiro ou conta bancária. Eu estou falando de corações humildes, de corações desejosos em querer mais em Deus. Gente que não acha que merece coisa alguma, mas que por receber algo da parte de Deus fica contente. Isso eu posso garantir para você. Afinal, o próprio Jesus Cristo diz que Ele não veio para aqueles que são saudáveis, para aqueles que não precisam de ajuda, para aqueles que são bons demais, que resolvem tudo. Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, não para os bons.
Porque os bons não precisam de ajuda, os bons não precisam de salvação, já são bons demais. Mas os doentes precisam ser curados. Aqueles que são fracos precisam de auxílio. Deus veio para a gente que diz: eu preciso de você, Senhor Jesus. Jesus então agradece e exalta a Deus e diz: sim, Pai, versículo 26, pois assim foi do seu agrado, você quis fazer isso e está tudo certo. Afinal, irmão e irmã, quem é Deus é Ele. Quem decide como fazer, o que fazer, quando fazer é Ele, não eu. Quanto a mim, cabe a mim apenas acolher a decisão do Deus soberano. No simples pensamento, humilde inclusive, de reconhecer que Ele sabe mais do que eu, que Ele é melhor do que eu preciso dEle, não Ele precisa de mim. Versículo 27, todas as coisas foram entregues por meu Pai. Jesus falando sobre Ele, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo foi entregue para Ele. O Deus Pai deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Foi tudo dado nas suas mãos. E o próprio Jesus divide essa autoridade conosco, quando Ele nos comissiona em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Na autoridade dEle, porque eu estou com vocês todos os dias. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e ensinando a guardar o que eu ensinei, o que eu deixei para vocês, e eu estarei com vocês em todo o tempo. Da autoridade que recebeu de Deus, Jesus partilha com seus discípulos, comigo e com você. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Por isso que nós nos tornamos coparticipantes no reino de Deus. Participamos com Cristo da transformação desse mundo, da salvação desse mundo, das transformações gigantescas desse mundo a partir de um investimento em uma pessoa. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, falando de essência, falando de integralidade. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou seja, eles são um só. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então é possível conhecer a Deus no relacionamento com o Filho. E no relacionamento com o Filho, que é Jesus, Jesus revela o Pai. E à medida que a gente vai se relacionando mais, vivendo em mais intimidade, mais conhecemos o Senhor, mais Ele é revelado a nós. Quanto mais buscamos, mais temos de Deus. Quanto menos buscamos, menos temos de Deus. E aí, Jesus ele fecha esse capítulo 11 com essas próximas frases, esses próximos versos que trazem tanto conforto e esperança para o meu coração. E eu queria partilhar disso com você também, para que você hoje, não importa o que você esteja vivendo e o tipo de peso que você carrega, eu quero dizer para você que Jesus está olhando para você. Ele está olhando para o seu momento, para essa dor, para essa angústia, e não te deixa sozinho. Você me ouviu bem? Jesus, ele não te deixa sozinho nessa hora de dor, de angústia que você se encontra. Venham a mim, Jesus dizendo, venham. Dá o passo, venha a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele dá uma garantia, eu lhes darei descanso, mas quem tem que dar o passo é você. Venha a Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui agora, com você, comigo,
nesse momento, com você agora, enquanto você assiste ou ouve esse estudo bíblico. Mas você precisa ir até Ele. Mas como que eu vou até Ele? Você fala com Ele, fala: Jesus, eu estou aqui. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Tá difícil demais viver a vida. Tá muito pesado para mim, eu preciso de ajuda. Socorro! Grita por socorro. E aí o Senhor Jesus vai dizer: eu estou aqui. Eu vou dar para você descanso. Eu não vou dar o que você quer. Não é isso que Jesus fala aqui no texto. Ele fala que vai dar descanso para os cansados e sobrecarregados. Isso é um grande alívio. Nós estamos carregando peso demais. É peso de performance, é peso de ter que ganhar a vida, de ter que se dar bem, peso das comparações, peso de responsabilidade e carga que precisamos carregar, que carregamos por conta do trabalho. Cargas, são muitas cargas. Mas aquele que clama pelo sangue de Jesus, que clama pela presença constante de Jesus, que vive em relacionamento com Jesus, encontra descanso. Porque aprendeu que para que a gente possa descansar, nós precisamos tirar dos nossos ombros o peso que carregamos e transferir tudo isso para Jesus, entregando tudo aos pés da cruz, entregando tudo nas mãos de Jesus Cristo, para que Ele faça o que Ele quiser, dando para nós o que nós precisamos e o descanso que tanto desejamos. A gente precisa dar o passo. Venham a mim. Não adianta você ficar olhando para Jesus, vendo onde Ele está e não chegar perto dEle. Chega perto, não tenha medo, muito pelo contrário. Você vai encontrar o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, versículo 29, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tem jugo. Tem jugo. Não é uma vida sem peso. É uma vida com peso que eu carrego, mas com o ombro de Jesus embaixo. Porque a vida é dura. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo. Aguenta firme, levanta a cabeça. Eu venci o mundo. Aprendam de mim. Olha para a vida dele. Viva o relacionamento com Jesus. Desse jeito, você vai ter o descanso que você precisa. Através do relacionamento com Jesus, sabendo que Ele cuida de você, você não vai precisar carregar tanto peso, porque Ele já disse que cuidaria de você e cuidaria de mim, então eu não preciso ficar desesperado. Eu tenho que crer até o fim que Ele cuida de mim, que Ele alivia o fardo, que Ele alivia as dores, porque Ele me ama, sem eu merecer, sem eu ser bom, sem eu esperar que Ele deveria fazer isso por mim. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. O descanso é para o coração. O corpo às vezes vai mesmo desgastar, vai se cansar, mas o coração fica em paz. O coração vive em paz, vive tranquilo, porque sabemos em quem confiamos. Sabemos em quem confiamos, quem é por nós. Quem é por nós é maior do que os meus problemas, as minhas angústias e aflições. Jesus é maior do que tudo e Ele me ama. Eu sou amado por Deus e eu descanso nessa verdade. Isso me traz alívio, isso me traz conforto e deveria trazer isso para você também. Não tema. Deus falou lá em Isaías 41, eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te fortaleço com a minha mão direita
vitoriosa. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Louvado seja Deus por isso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No Natal, encontrar-se com o Jesus do descanso, o Jesus que, no relacionamento com Ele, traz para nós alívio, traz para nós esperança, é a melhor coisa que você pode experimentar nesse fim de ano. Jesus é o Deus que nos ama sem que a gente mereça. Ele ama os improváveis, Ele ama aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Ele ama inclusive aqueles que não reconhecem, mas talvez estes, porque são bons demais, nunca olharão para Ele como alguém que eles precisam, porque já são suficientes. Mas aquele que se encontra vazio, aquele que percebe que precisa de socorro, clama por ajuda, porque está cansado, sobrecarregado, encontra alívio para suas almas. Posso te pedir uma coisa? Grita por socorro hoje. Peça ajuda. Você não ficará sozinho depois de clamar. Jesus Cristo irá ao seu encontro e sua vida vai ser transformada. Que você tenha paz. Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Que o alívio de Jesus seja sobre a sua casa, sobre o seu coração, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome daquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Amém.